Ok? Então vamos lá para a lição 6, minha vida e a igreja. Então nessa lição nós iremos aprender sobre a igreja, vamos aprender o que é a igreja, o que faz a igreja e o que é que nós podemos fazer para a igreja, certo? Então, primeiro ponto, o que é a igreja? Então, muita gente quando pensa em igreja, qual a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em igreja? Pensam em quê? Um prédio, em um edifício grande, bonito, na capela. Então, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é isso, né? Mas, na verdade, a palavra igreja vem do nome grego, que é eclésia, que aparece no Novo Testamento, que significa assembleia ou reunião. Então, igreja significa juntamento de pessoas. Então, por isso que não existe igreja sem a pessoa sozinha. Eu sou a igreja. Não. Porque a igreja ela é a reunião das pessoas, o ajuntamento das pessoas. E aí, no Novo Testamento, a palavra igreja, eclésia, ele tem dois sentidos, certo? Tem um sentido de igreja local, né? Tem uma referência à igreja física, a um local físico onde reúne pessoas físicas naquele local, né? Como, por exemplo, a Igreja Batista, a Assembleia de Deus. Então, tudo isso são eclésias, são igrejas locais. Então, igreja local é o primeiro sentido. Um outro sentido, um significado de igreja no Novo Testamento é no sentido de igreja universal, tá? Não estou falando da igreja universal do Reino de Deus, mas igreja universal no sentido de igreja geral. Um modo geral, não refere apenas uma igreja física, mas a reunião de todos os salvos. Então, igreja universal é referente a todos os salvos, tanto aqui, local, físico, como também em todos os lugares do mundo. Tanto os que estão vivos hoje, como também os que já morreram. E até mesmo aqueles que ainda vão nascer. Então, quando fala igreja universal, nesse sentido, significa todos os salvos, todas as pessoas. Então, igreja local refere-se a um local físico, e igreja universal significa uma igreja espiritual, tá? Refere-se à união de todos os salvos. Então, quando Jesus chama assim a minha noiva, falando da igreja, a minha noiva, ele está se referindo a uma igreja espiritual, a todos os salvos, e não está falando de uma igreja física específica, certo? Agora, quando Paulo envia uma carta à igreja de Corinto, então ele está se referindo a uma igreja local, uma igreja física. Então, na Bíblia, igreja ele tem esses dois sentidos, certo? E o que é que faz a igreja? Em Atos 2, do versículo 41 e 42, aqui explica algumas funções da igreja, né? Tá usando o exemplo da igreja primitiva. No verso 42 diz que eles aprendiam a doutrina da fé. Então, o primeiro papel da igreja é na igreja que nós aprendemos as doutrinas da fé. Nós aprendemos a palavra, nós aprendemos ensinamentos bíblicos. Então, é na igreja que a gente aprende a palavra de Deus. Ainda no versículo 42 fala que eles tinham comunhão uns com os outros, comunhão com os irmãos. Então a igreja também tem essa função de unir as pessoas, de fazer com que as pessoas tenham comunhão, tenham confraternização. É por isso que nos nossos cultos nós temos momentos de comunhão, momentos em que a igreja está junta, a igreja está se confraternizando. É importante não conversar durante o culto, né? Mas assim, antes do culto é bom ter uma conversa, depois do culto a igreja também conversar. Então a igreja ela promove a união. Até os nossos PGMs e visitas, eles têm esse propósito de manter a comunhão uns com os outros. Ainda no versículo 42 ele faz adoração a Deus, né? Eles adoravam a Deus. Então outro propósito da igreja local é a adoração. Eles adoravam ao Senhor. Então nós se reunimos na igreja para adorar a Deus, juntos em adoração, levar o louvor ao Senhor. E por fim, no versículo 41 diz que eles cresciam, acrescentavam 3.000 pessoas à igreja, ou seja, a evangelização, a pregação do evangelho aos que não são crentes, né, aos que estão sem Cristo. Então a igreja tem esse propósito de propagar o evangelho, propagar a palavra do Senhor aos perdidos.
O terceiro ponto dessa lição é o que é que nós fazemos na igreja. Agora, isso aqui vocês responderam, né? O que é que eu faço para a igreja? Então, nós vimos o que é que a igreja faz, agora o que é que nós vamos fazer para a igreja? Primeiro, em Hebreus 10, 25, fala que a primeira responsabilidade que nós temos que ter com a igreja, qual é? Quem respondeu? Não deixar a congregação, é se congregar. Então, o que é se congregar? É você frequentar a igreja, é você estar com a igreja, é você evitar não faltar aos cultos, evitar ficar distante, não ir esporadicamente, uma vez por mês. Não. Congregar é você ter um hábito de ir à igreja, certo? A segunda função que nós fazemos para a igreja está lá em 2 Coríntios 9, 7. Então, qual é a coisa que nós podemos fazer na igreja? Contribuir, tá? Então, a igreja, principalmente a igreja batista, ela não se sustenta com dinheiro do Estado, tá? Então, pelo menos nós batistas, nós somos contra isso. Tá? Então, nós não recebemos dinheiro do Estado, não recebemos de nenhum órgão de ajuda. Então, a igreja, ela se mantém através das contribuições, através dos dízimos e das ofertas. Então, a Bíblia nos ensina, nos diz também esse papel de nós contribuir, certo? Então, falar sobre dinheiro na igreja é bem complicado, as pessoas ficam meio que assustadas, né? Mas é algo que a Bíblia fala com muita naturalidade, né? Então, sobre assuntos, sobre dízimo, 10% do dízimo, sobre oferta, sobre contribuir com amor, contribuir sem um peso na consciência, sem obrigação, sem fardo, e sim contribuir voluntariamente, segundo aquilo que você recebe. Então, tudo isso é bíblico, está na palavra, está na Bíblia, certo? E os dinheiros que é arrecadado da igreja servem para poder pagar luz, pagar água, pagar as pessoas que trabalham para a igreja, para manter a igreja, enfim. Uma terceira função que nós fazemos para a igreja, que está lá em João 13, 34. Qual é a outra responsabilidade que nós temos como crentes para a igreja? E respondeu na página 22. Amar, né? Amar uns aos outros. Então, praticar o amor é outra função. Nós devemos amar as pessoas, amar uns aos outros, independente de qualquer coisa, tá? Independente dos defeitos das pessoas, independente do que for, nós amamos uns aos outros, nós buscamos ajudar uns aos outros, tá? Porque defeito todo mundo tem, pecado todo mundo tem. Então, o que nós devemos fazer é não rejeitar as pessoas por conta dos defeitos, das falhas, mas sim acolher, amar, tentar resgatar, tentar ajudar, tentar de alguma forma contribuir para que essa pessoa possa estar em comunhão com Deus e em comunhão com a igreja, certo? E aí, falar de amor, nós lembramos logo de 1 Coríntios 13, né? Que é o capítulo do amor, que é conhecido como capítulo do amor. 1 Coríntios 13, ele fala sobre o amor, ele fala o que é amor. Então, vamos lá. Quem respondeu essa parte aí, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos citar o que é que o texto diz que o amor é, né? Que é a primeira coluna aí. O que é que o amor é? Quem respondeu aí? Respondeu, Débora? Respondeu duas, então qual foram as duas que respondeu? Certo, primeiro tem uma que já está respondida, né? Que é paciente. Então o amor, ele tem paciência. O amor, ele suporta, ele tem paciência com os condutos, né? Então, por mais que sempre tenha aquelas pessoas que tiram a nossa paciência, mas a gente tem que relevar, tem que lutar para ter paciência com os condutos. É benigno, né? O que é benigno? É a pessoa que faz o bem, ajuda, caridosa, certo? Então, pessoas que ajudam uns aos outros. Outra, regozija-se com a verdade. O que é regozijar com a verdade? É você se alegrar com o que é verdadeiro, certo? Com a verdade que as pessoas falam. Então, o amor também, quarto, tudo sofre. Então, o amor, ele sofre.
Quando nós amamos uma pessoa e uma pessoa ela está em sofrimento, nós também sofremos com ela, tá? Então, às vezes também nós sofremos para suportar a pessoa. Então, isso é amor. O amor também tudo crê. O amor ele tem fé. Nós acreditamos nas pessoas, nós amamos, nós cremos. Então, o amor também é uma demonstração de fé. Outra, o amor tudo espera. Então, o amor ele é paciente também, né? Ele espera sempre o melhor, né? O amor tudo suporta. E é isso, é relevar uns aos outros. E por último, o oitavo aí, o amor jamais acaba, tá? Então, o verdadeiro amor, ele não tem fim, ele não acaba. Ele sempre vai existir. Agora, o que é que o amor não é? Certo? Então, o amor não é, ele não arde em ciúmes, né? Que aí já está respondido, ele não arde em ciúmes, né? Então, as pessoas pensam que uma pessoa ciumenta é uma pessoa amorosa, né? A pessoa tem ciúme porque ama. Não é, tá? O amor verdadeiro, o amor genuíno, o amor bíblico, ele não tem ciúmes. E quando eu falo ciúmes, tá, gente? Não é só ciúmes de casal, não. Às vezes é ciúmes assim, de família, assim, ciúmes de amigo, né? Às vezes é ciúme de pastor, às vezes é ciúme de um irmão, né? Ver o irmão crescendo na igreja, né? Se destacando na igreja, a pessoa gera ciúme, acaba tendo raiva daquela pessoa por ciúme. Então isso não é amor, tá? Isso não é bíblico. Então o amor não ufana, né? Não tem... o amor também não se soberbece, né? Não se engrandece. O amor não se ufana, não tem pensamentos ruins, tá? O amor também não ensoberbece, ele não se engrandece. O amor ele é humilde, tá? O amor não se conduz inconvenientemente, né? O que é que você ser inconveniente? É você ser, como você chama aqui, né? Ser uma pessoa entrando, uma pessoa intrometida. Então isso não é amor, né? Mas eu me meti na vida das pessoas porque eu amo ela. Não, entrar na vida das pessoas sem ser convidado é ser inconveniente. E o amor não é isso, tá? Às vezes a gente não é invasivo para as pessoas acham que a gente está com falta de amor, mas não é, na verdade. Então, o amor ele não é invasivo. O amor não procura seus próprios interesses, tá? O amor não é interessado. Eu vou amar a Débora porque ela tem uma moto, aí ela vai me dar carona. Isso é amor interesseiro, né? Isso não é amor. Então a gente não podemos amar as pessoas por interesse, tá? O amor não se ressente do mal, né? Então o amor ele não tem um sentimento ruim, um sentimento mal, não pensa mal as pessoas. O amor também não se alegra com a injustiça. Então você vê uma injustiça e fala assim, bem feito, mereceu. Não. O amor ele não tem, o amor ele é justo, tá? Ele é justo. Por isso que também o amor ele é sincero, né? Quando nós vemos um irmão fazendo uma coisa errada, nós dizemos para ele que ele está errado. E dizer que a pessoa está errada, a gente acha que é uma ignorância, que é uma falta de amor. Não, pelo contrário, é uma atitude de amor. Você mostrar, você ser sincero para as pessoas, é demonstrar amor. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês não são obrigados a responder, tá? Mas quais desses características de amor você tem? Ou qual dessas características que não é amor e que você tem praticado, achando que é amor e não é? Então fica essa reflexão aí para vocês, tá? E a gente vai se ver na próxima aula, que é a lição 7, e nós vamos falar sobre a nossa vida no nosso lar, dentro da nossa casa. Amém? Então até a próxima.